Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e do Banco Itaú, pessoal. Qual o melhor banco para se comprar agora, olhando para médio e longo prazo? A gente sabe que tanto o Itaú e o Banco do Brasil deram retornos excepcionais na Bolsa de Valores no médio a longo prazo. Portanto, há uma dificuldade para nós investidores avaliarmos qual é o melhor banco olhando para longo prazo, qual que vai me proporcionar a maior rentabilidade. Por isso que eu já sugiro que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque eu vou revelar qual desses dois hoje está com o melhor ponto de entrada, ou seja, que vai te trazer o melhor resultado. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O primeiro ponto que eu preciso tratar aqui com vocês, antes da gente falar de Banco do Brasil e Itaú, é que eu não detenho o Itaú na minha carteira, infelizmente, né, pessoal? A gente não tem dinheiro para tudo, mas eu tenho aí uma grande exposição no Banco do Brasil. 66% da carteira está no Banco do Brasil, que também me proporcionou uma boa rentabilidade quando a gente pega numa lupa de longo prazo. Por mais que está sofrendo aí por essas questões pontuais, perceba que a carteira teve um excelente crescimento patrimonial e eu tenho aí sempre aqui o Banco do Brasil, ele teve uma maior concentração no meu portfólio. Olha só a rentabilidade que ele me trouxe, 91,76% nesses últimos anos. Então, né, eu não tenho o Itaú, mas tenho o Banco do Brasil que me proporcionou um retorno interessante, tá? Eu acho, na minha opinião, que os dois cabem na carteira, mas tudo interessa aqui você pegar num preço interessante, tá? Falando um pouco aqui a respeito do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil é um banco extremamente lucrativo. Perceba que no longo prazo ele cresceu sim a uma taxa bem interessante. O lucro líquido saiu ali, né? Considerando o ano passado, ali em 2024, saiu de mais ou menos 11 bilhões em 2010 para esta faixa, né, de mais ou menos 37 bilhões. Então o lucro líquido cresceu fortemente no período. Quando a gente pega aqui a calculadora, né, aqui no caso, o Banco do Brasil, ele teve um crescimento no seu lucro, mas a diferença do Itaú, pessoal, é justamente a volatilidade. Como assim a volatilidade, Pablo? O Banco do Brasil, ele tem ali como a carteira de crédito dele principal no agro, né, para a pessoa física na parte consignada, mas o agro é o que tem mais volatilidade na sua carteira. Então, o Banco do Brasil, por mais que ele tenha um crescimento consistente no lucro, ele vai ter mais volatilidade. Vai ser um ano ali bombástico, 2 a 3 anos bombásticos e um ano, né, com quedas ali grandes, ou seja, de 30 até 45% no lucro, como aconteceu em outros momentos da história. Como a gente consegue perceber, lá no ano de 2012, o lucro do Banco do Brasil tombou fortemente, caiu mais de 60%, então perceba que as quedas foram grandes, tá? Depois ele recuperou, e aqui em 2015 o lucro do banco desabou, depois ele se recuperou, e assim o Banco do Brasil foi indo. Mas como uma lupa como um todo, pegando ali longo prazo, o banco conseguiu ter um crescimento bastante interessante, tá? No último topo de resultados, né, o banco reportou 37,9 bilhões de lucro. Se a gente dividir isso aqui lá atrás, em 11 bilhões, a gente tem um crescimento de 244% no seu lucro. Se nós aplicarmos a taxa equivalente nisso, pessoal, ou seja, qual que foi o crescimento médio dos lucros no Banco do Brasil, né, nos últimos 20 anos, conseguimos perceber que colocando aqui, né,
244% de crescimento, basicamente numa lupa de 20 anos, a gente percebe que o lucro do Banco do Brasil cresceu a uma média de aproximadamente 6,37% ao ano, tá? Então, foi ali um crescimento interessante. Na verdade, foi até mais que isso. Porque o investidor 10, pessoal, ele acaba dando uma bugada às vezes, tá? Então, ele não pega aqui o valor com exatidão de qual foi o lucro de 2010. Mas, ó, a gente tem uma lupa melhor quando a gente pega ali o ano de 2009, em que o lucro foi 6 bilhões. Aí sim, a gente tem um cálculo melhor. Pegando aqui, né, 37,9 e dividindo por 6, o crescimento total no Banco do Brasil, aí sim, 534%, considerando uma lupa um pouco mais longa. Então, considerando aqui uns 25 anos no tempo, 544% de crescimento. O banco cresceu 9,76% ao ano. Agora sim chegamos a um cálculo mais exato, porque como eu falo, pessoal, como o lucro do Banco do Brasil tem muita volatilidade, temos que pegar históricos de longuíssimo prazo para que a gente consiga fazer esse cálculo. Então foi um bom crescimento, 9,72% ao ano, tá? Partindo agora aqui para o Itaú, pessoal, o Itaú, no caso, ele teve um crescimento mais ali robusto do que o Banco do Brasil. Então, pessoal, quando a gente pega aqui numa lupa de longuíssimo prazo, considerando aqui, né, mais de 10 anos no tempo, perceba que o Itaú foi escadinha e ele sofreu menos volatilidade do que o Banco do Brasil. Por quê? Tem uma explicação? É claro que tem, porque a carteira de crédito do Itaú ela é mais defensiva, ela é focada para grandes empresas, PJ, que tem um nível de inadimplência mais baixo e é focado, né, consequentemente naquele cliente alta renda, que independente de juro alto e juro baixo, continua, né, fazendo ali as suas atividades de crédito normalmente, pegando empréstimo, né, consequentemente fazendo vários pontos. Então, o Itaú, ele sofre bem menos volatilidade do que o Banco do Brasil em termos de crescimento de lucros, tá? Quando a gente pega aqui numa lupa de longo prazo, perceba que do ano de 2009 até o ano de 2025, tá? Que o banco ele pretende lucrar 42 bilhões. Pegando 42 e dividindo aqui por 5, tá? O Itaú cresceu seus lucros em aproximadamente 740%. Então, o crescimento de lucros do Itaú superou o Banco do Brasil no período. E quando a gente coloca aqui numa lupa, né, de mais ou menos a mesma quantidade do que o Banco do Brasil, em ali mais ou menos 20 anos no tempo, 740%, né, vezes aqui o 20 anos no tempo, que nós temos um crescimento de lucro em 11,25% ao ano, em 2 pontos percentuais a mais do que o Banco do Brasil. Então você já vai pensar, o Itaú é melhor que o Banco do Brasil. Em termos de qualidade, sim, ele é melhor, justamente por ter boa parte da carteira de crédito ali para grandes empresas. Mas perceba que a diferença acaba nem sendo tão grande assim, pessoal, tá? Perceba que o Banco do Brasil, mesmo ali com uma carteira de crédito um pouco mais delicada, focado ali mais para o pequeno produtor, as pessoas com uma classe mais baixa, que sofrem um ciclo de juro alto, ele ainda assim deu um crescimento bastante interessante, tá? Mas, pessoal, muitos agora, o X da questão, tá? Muitos agora devem estar se perguntando, ué, Pablo, se o Banco Itaú é melhor do que o Banco do Brasil, por que raios você colocou o Banco do Brasil na sua carteira? Se você já sabia dessas informações, Pablo, você tecnicamente foi burro, né? Desculpa o palavreado, porque você poderia ter colocado em Banco Itaú, que neste ano já sobe mais de 25%, enquanto o Banco do Brasil retorna 23%. Pessoal, a coisa não é tão simples assim como a gente pensa, tá? Quando a gente faz um estudo muito mais aprofundado, o aspecto de retorno para o investidor vai muito mais além do que a qualidade. A qualidade, pessoal, é um fator que importa muito. Isso aqui, com certeza, é o primeiro ponto que a gente precisa colocar na nossa análise. Porém, a gente não pode ignorar o preço. Ou seja, pessoal, por mais que o Banco do Brasil, ao longo de 20 anos, tenha tido um crescimento menor do que o do Banco Itaú, ou seja, em termos de lucratividade, um pouco menor, ligeiramente menor, o Banco do Brasil proporcionou mais retorno. Isso mesmo que vocês ouviram. E por que isso acontece, pessoal? Justamente por conta da assimetria. O Banco do Brasil, ele é uma estatal, ele é uma empresa que sofre mais volatilidade porque já tem ali esse nome estatal no mercado e, consequentemente, né, sofre mais volatilidade no resultado em decorrência da sua carteira de crédito um pouco mais fragilizada. Mas, olha só, quando a gente pega aqui em uma análise bem aqui complexa, se aprofundando, o Banco do Brasil proporciona pontos bem melhores de entrada. Então, por ele ter
Essa volatilidade mais elevada, ele costuma ficar mais subprecificado, ele costuma ficar mais barato do que o Itaú. Porque quando a gente pega aqui os múltiplos do Banco do Brasil, perceba que em cenários de estresse, o banco é cotado por 0,5 até mesmo 0,4 de PVP, o que proporciona grandes pontos de entrada para o investidor, tá? Já o Itaú, não, por ele ser ali um banco premium e não sofrer tantas oscilações de resultados, o P sobre VP dele é sempre alto, tá? Ou seja, o banco é sempre cotado por múltiplos elevados no mercado. Não que o Itaú hoje esteja caro, ele está barato quando a gente considera uma média, né? Ali nos últimos anos. Ele tem potencial sim de valorização, mas eu acho que o Banco do Brasil tem mais, porque quando a gente pega aqui, ó, uma análise simples, pessoal, de valuation aqui, conta de padeiro, tá? Apenas para o Banco do Brasil atingir a sua média de aproximadamente aqui PL, ou seja, sua média de PL dos anos, nem tô considerando em cenário de euforia, tá? Podemos ter aqui um potencial de valorização, considerando o PL atual, de aproximadamente, pessoal, 32%. Já o Itaú, perceba que ele já está mais próximo de suas médias, então ele já não tem tanto potencial. E mesmo quando a gente considera um cenário, né, de precificação histórica, ou seja, 14,49, né, ou seja, aqui num cenário de euforia, perceba que o Itaú no máximo poderia subir mais 81% na cotação. Enquanto o Banco do Brasil, caso ele engate um cenário de valorização extrema, ele poderia subir bem mais que o Itaú, considerando aqui esse múltiplo atual de 4,9, o banco poderia subir 114% na cotação. Perceba que ele pode subir até 30% a 40% a mais do que o Itaú, justamente porque o mercado está pagando muito barato nas ações, tá? Ah, Pablo, mas você está considerando lupa de curto prazo. Pessoal, quando a gente pega históricos longos, olha só o retorno do Banco do Brasil, tá? Nos últimos 25 anos. Esse aqui eu peguei aí, né, do canal do Netão, do Neto Invest, pessoal, baita canal aí, super recomendo para vocês, tá? Um estudo que ele fez publicamente ali sobre o Banco do Brasil. Perceba que nos últimos 20 anos, lá desde o ano de 2002, mesmo agora com a queda recente, detalhe, esse estudo está considerando com a piora recente o Banco do Brasil, ele entregou 18,5% ao ano na média. E detalhe, antes de toda essa grande queda, pegando o Banco do Brasil em históricos longos, mas sem essas oscilações, o banco entregou mais de 27% ao ano. Enquanto que o Itaú entregou no período de 19% a 20% ao ano. Então perceba que o Banco do Brasil, mesmo em cenários de estresse, ele fica igual ao Itaú. E em cenários de euforia, de alta nas ações, de crescimento de resultados, o banco costuma entregar uma rentabilidade superior ao do Banco Itaú. E Pablo, tem uma explicação para isso? Como assim? Porque, pessoal, o mercado é complexo, vai muito além de qualidade. Perceba que o ROI do Banco do Brasil na média é inferior ao do Itaú. Ele fica aqui numa média de 14% a 15%, enquanto o ROI do Banco Itaú fica superior ao do Banco do Brasil. Perceba que o ROI aqui do Itaú fica na faixa de 19% a 20% ao ano. Portanto, o Banco do Brasil trouxe mais retorno, justamente por ser assimétrico, por ter basicamente volatilidade. A volatilidade em boas empresas, pessoal, ela acaba sendo amiga do investidor. E detalhe, existe outro fator. Não é só porque Banco do Brasil é mais subprecificado, justamente porque a gente consegue encontrar isso, por exemplo, no Banrisul, que vive barato. E sim, maiores pagamentos de proventos. O Banco do Brasil, por ser mais barato, por mais que ele tenha um payout até menor que o Itaú, consequentemente ele paga um dividendo superior. Mesmo em cenários de estresse, o Banco do Brasil continua pagando de 5% a 7% ao ano. Enquanto o Itaú, se por um acaso passasse um cenário de estresse ou como anteriormente cortasse o seu payout, ele paga um provento bem baixo. Então, pessoal, né? Tudo isso precisa ser avaliado. E quando colocamos em métricas de valuation, o Banco do Brasil pode trazer mais retorno do que o Banco Itaú. De fato, que olhando para o resultado do Itaú é impressionante. Para esse ano, a gente tem boas perspectivas de provento, né? Ou seja, bom crescimento de resultado. Pegando aqui, por exemplo, ó, fazendo análise aqui de valuation puro. Vamos calcular o valuation do Itaú. Se eu apenas utilizar o inverso do preço-lucro, tá? Claro que o preço-lucro tende a ficar um pouco menor. Vamos supor aqui, né? O valor de mercado aqui do Itaú neste ano está de 363 bilhões de reais. Se eu dividir por um lucro projetivo de 41 bilhões, o banco está com um PL de 8,85, tá? Então perceba, né, que basicamente o PL está de 8,8.
Se eu utilizar 1 dividido por 885, que é aqui, Earn Yield de 11,2%. Ele paga 60% de payout, então podemos ter um provento no Itaú de 6 a 8% ao ano tranquilamente, tá? Por isso que eu falo, pessoal, por ele ser mais precificado, mesmo em cenário de euforia, o banco continua pagando menos. Porque, pessoal, de fato, eu queria muito colocar Itaú na minha carteira, mas eu espero um preço um pouco mais competitivo. Está agora barato, se eu considerar, porque o Itaú a gente não tem que ficar tão vidrado em dividendo. Mas eu prefiro o Banco do Brasil. Porque veja só isso aqui, pessoal, para ter uma maior concentração, claro, né? Mesmo num cenário pessimista para Banco do Brasil, no ano que ele tem passado por dificuldades, se ele continuar contemplando apenas 30% de payout, temos um provento de 6%. Então ele bate o Itaú, mesmo num ano de estresse, pagando menos e com lucro inferior. Tudo isso precisa ser avaliado. Agora imagina se o banco lá na frente volta a lucrar, aí que o provento supera de 9 a 10% ao ano, tranquilamente. Então o retorno para o investidor em Banco do Brasil é maior, justamente por essa compensação de dividendos mais elevados e a ação ser mais barata, tá? Somente aqui, se nós utilizarmos o preço justo do Graham, que funciona muito para empresas da velha economia, tá? A gente percebe que o Banco do Brasil está com mais assimetria, mesmo considerando uma queda de resultados para este ano, o banco teria um potencial de valorização até as suas ações ali mais ou menos custarem R$ 48 para ser precificadas no seu preço justo. E se eu dividir pela cotação atual do Banco do Brasil a R$ 18, a gente tem um potencial de valorização de 169% de upside, ou seja, de apreciação na cotação. Utilizando o PEG Ratio do Peter Lynch, que acaba sendo muito eficiente em empresas maiores, e até para small caps também, tá? A gente acaba por perceber como o banco está barato. O Peter Lynch, pessoal, ele vislumbra o seguinte, tá? Medir a taxa de crescimento médio de uma empresa juntamente com o PL atual. Então, pegando o PL de 4,9, vamos considerar 5, tá? Supondo que o lucro do banco vai ser um pouco menor para este ano, nem estou precificando uma possível recuperação. Dividido aqui, né, por 9,42%, que esse foi a taxa de crescimento média em Banco do Brasil, a gente percebe aqui que o PEG Ratio está de 0,53. Significa que as ações estão operando com 50% de desconto frente, tá, à média histórica do Banco do Brasil. Agora vamos pegar o Itaú, por exemplo, que teve sim um crescimento superior ao do Banco do Brasil, mas olha como ele já está mais precificado, por mais que seja um banco premium, né? 7,99 aqui de PL, na verdade vocês viram que estão mais, né? Está em 8,85, considerando a projeção de 41 bilhões de lucro para este ano. Se eu dividir isso aqui por um crescimento médio de 11% ao ano, e temos um PEG Ratio de 0,80. Está barato? Está, ele está descontado. Não estou falando que o Itaú está caro, ele está barato. Portanto, comparando com o Banco do Brasil, a gente tem mais desconto no Banco do Brasil. Ele tem mais potencial de upside. Enquanto o Itaú tem um potencial menor, o Banco do Brasil, né, consequentemente tem um potencial mais elevado do que o Itaú, porque pelo indicador PEG Ratio também vemos que o Banco do Brasil está mais subprecificado, mesmo considerando, tá, essa queda recente no lucro líquido do banco. Mesmo que o banco lucrasse 18, 19 bilhões este ano, o banco ainda estaria mais barato do que o Banco Itaú. Você vê como o mercado exagera na precificação das estatais e você pode tirar proveito neste quesito, tá? Olhando também por outras métricas, pessoal, ou seja, utilizando, por exemplo, o retorno embutido no preço da ação, que a gente utiliza pela métrica do fluxo de caixa da empresa, consequentemente com a taxa de crescimento, ou seja, né? Vamos supor aqui, o Itaú, ele vai crescer a uma média de 11% ao ano. Vamos supor que ele cresça 10, tá? Porque já é uma empresa madura, a gente não pode ver um crescimento tão elevado mais lá na frente, senão daqui a pouco ele vai alcançar o PIB, né, do país. 10% ao ano. Vamos considerar um dividendo de 6%. Então ele poderia entregar 16% ao ano na média. Já o Banco do Brasil, com uma taxa de crescimento de 9,42, mais um dividend yield médio que tem numa faixa de 7 a 8% ao ano, ele pode entregar 17,4% ao ano na média. Então perceba que mesmo num cenário pessimista, o Banco do Brasil está tendo um retorno embutido no preço da ação superior ao Itaú. Então olha só este ponto, tudo isso precisa ser avaliado. Mas claro, nem tudo são flores. O Banco do Brasil tem mais volatilidade, você vai precisar ter mais estômago, pessoal. Então você que precisa avaliar. Você tem total direito. E eu super entendo você que escolhe o Itaú, porque o Itaú também você pode ter um retorno menor, mas você vai ter mais previsibilidade. Para pessoas que não têm tanto psicológico, é melhor o Itaú, porque não vai ver aquelas oscilações bruscas na carteira. Não é todo mundo que tem
psicológico para ver sua carteira derretendo 20% em pouquíssimos meses. Mas são justamente esses derretimentos que te propiciam comprar uma empresa barata com uma expectativa de rentabilidade mais elevada. Porque pense comigo aqui, eu estou considerando um cenário pessimista. Agora imagina que o lucro do Banco do Brasil para o ano seguinte vai se recuperar. Você poderia estar comprando um banco hoje cotado por um PL de aproximadamente 3,5. Então olha só, pessoal, tudo isso tem que ser considerado em questão, tá? Mas de qualquer forma são dois gigantes, tá? Um atuando ali na parte do agro, tecnicamente os dois são os maiores que temos aqui no país, né? Em termos de carteira de crédito, então qualquer um que falisse aí geraria uma crise econômica irreversível aqui no Brasil, tá? O Itaú prejudicando ali o setor privado e o Banco do Brasil prejudicando o setor agrícola. Então todos têm ali as suas importâncias na nossa economia. E quem dera aí também se o Itaú ficasse tão barato quanto o Banco do Brasil. Mas isso não vai acontecer. O mercado não é bobo, pessoal. Ele pode ser até irracional no curto prazo, mas no longo prazo ele tende a ser minimamente eficiente, tá? Vamos supor o seguinte aqui, que você tem um patrimônio no Banco Itaú de R$100 mil e a ação entregue 16% ao ano no longo prazo. Então, considerando uma taxa aqui de 10 anos e você aporte 2 mil por mês, você pode atingir um patrimônio de aproximadamente em ações do Itaú lá na frente de quase R$1 milhão. Agora, o Banco do Brasil, precificando que esse cenário ficará ruim durante 10 anos, você conseguiria um patrimônio ligeiramente superior, de basicamente ali 1 milhão e 100 mil quase. Então 100 mil a mais do que o Banco Itaú. Mas todo mundo sabe que o Banco do Brasil não vai ficar nesse cenário, então ele vai se recuperar. Então ele pode girar 21% ao ano tranquilamente. E você pode ter ali R$300 mil a mais em Banco do Brasil. Por isso que eu falo, mesmo que o Banco do Brasil seja um pouco menos eficiente do que o Banco Itaú, essa eficiência, pessoal, não está igual ao Bradesco, tá? Porque o Bradesco, ele tem uma eficiência muito inferior ao Itaú. Mas o Banco do Brasil é ligeiramente menor, mas por ele ser excessivamente mais barato, ele traz mais retorno do que o Banco Itaú, tá? Conclusão, pessoal, eu teria os dois em carteira, de verdade, tá? Eu poderia aqui ter tanto o Banco do Brasil, né? E, consequentemente, o Banco Itaú aqui na minha carteira. Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Eu não tenho tempo para ficar aqui calculando igual você calcula. De fato, para mim é muito complicado. Tem muita questão difícil aqui para mim. Eu sou investidor, né? Que estou começando agora. O que eu faço, Pablo? De verdade, eu preciso de um conhecimento mais elevado na minha jornada. Tanto para mim, investidor que está começando agora, e para mim, investidor mais avançado. É por isso que para você que ficou comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando de quem? Da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro ponto dessa planilha aqui. Primeiro que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, pessoal, para toda a sua vida. E detalhe, ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza ali que você paga no mês para toda a sua família, tecnicamente, essa planilha está mais barata do que isso. Então, conhecimento dado aí para vocês, tá? Segundo ponto, ela é totalmente automatizada, ou seja, a cada balanço trimestral de uma empresa, todas aqui vão sofrer atualizações automáticas. Por quê? Porque já tem aqui algoritmos prontos nessa planilha que fazem isso para você, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isto aconteça. Então, pessoal, uma belíssima oportunidade para vocês. E terceiro e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa, pessoal. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e temos aqui também o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, que te traz ali, né, consequentemente, uma perspectiva das ações que estão baratas e com belíssimo potencial no médio e longo prazo. Tanto para o investidor que está começando agora e o mais avançado, é o ouro nas suas mãos, tá? Você não precisa ficar quebrando a cabeça fazendo cálculo, se matando. Você já tem uma planilha que te dá tudo de bandeja. Pessoal, é melhor até aí do que qualquer coisa que você já viu até agora. O mamão com açúcar, pessoal, melhor do que sopa de minhoca, tá? Então olha só isso aqui. De fato, impressionante de como essa planilha pode trazer um bom retorno no médio e longo prazo. Porque você pensa da seguinte forma: Pablo, eu estou comprando ações da Petrobras, será que está descontada? Não pergunte para mim, pergunte para a planilha. Olha lá, 296% de margem de segurança. Pelo indicador do preço justo, o Banco do Brasil tem um potencial de alta de 170%. Aqui pelo Peter Lynch Peg Ratio, temos uma Sanepar excessivamente descontada, olhando para longo prazo. Então você, em vez de você ficar se matando, ficar aí acreditando em banco de investimento, caso de análise, você já tem uma planilha que te dá em tempo real
todas as ações da bolsa que estão baratas. Tá bom, Pablo, você falou, mas onde está o link para adquirir essa belezura? Bom, estará aqui na descrição deste vídeo, no primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Basta você clicar aqui em mais e você vai ter acesso à planilha das ações Brasil. Aí você clica aqui neste link e você vai ser redirecionado para adquirir a planilha. Então, pessoal, aproveite essa belíssima oportunidade que eu estou proporcionando aqui para vocês, porque eu acredito que vai ali, consequentemente, facilitar e muito o seu dia a dia, te trazendo muito mais praticidade e resultado, mitigando riscos e proporcionando bom retorno no médio e longo prazo. Sendo que nada se trata, obviamente, de recomendação, tá? Conclusão deste vídeo. Olha, de verdade, eu teria os dois na carteira, mas no cenário atual, já que a gente precisa obrigatoriamente ter o vencedor, eu prefiro o Banco do Brasil. Por quê? Porque está com mais assimetria. Nos preços atuais, ele pode proporcionar uma rentabilidade mais elevada do que o Itaú, mas aí existe também uma contrapartida. Se você quer um retorno maior, você vai correr um risco maior, não de quebra, porque nenhum dos dois vão quebrar. Banco do Brasil menos arriscado ainda de quebrar. Estamos falando de volatilidade, de risco de ver o seu patrimônio derreter. Então, eu prefiro assumir esse risco em Banco do Brasil porque o retorno tende a ser de 4 a 5% maior do que o Itaú. Mas claro, eu fico de olho no Itaú, porque se ele vier a um preço interessante, até mais interessante do que temos aqui em tela, eu provavelmente colocaria ele na carteira, tanto pela previsibilidade que ele traz e pegando num preço vantajoso, eu consigo aumentar pelo menos um pouco esse dividend yield, deixar aqui em 8 a 9% ao ano na perpetuidade, mesmo que ele sofra uma redução de payout lá na frente, tá? Temos que calcular tudo isso. E, consequentemente, também tem um potencial de valorização no longo prazo bem interessante, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like porque ajuda muito no engajamento. É muito importante que vocês se inscrevam, pessoal, porque quanto mais esse canal crescer, mais pessoas a gente impacta e, consequentemente, eu posso ajudar mais e mais pessoas aqui. E já deixem nos comentários qual dessas duas vocês têm. Em particular, eu estou focando fortemente no Banco do Brasil, por enquanto, tá? Vou aumentando posição conforme esses preços forem ficando mais depreciados. E no Itaú, eu posso ficar de olho para colocar em carteira em um preço um pouquinho mais vantajoso. Tá barato agora, mas abaixo ali dos R$30, para mim já seria um preço interessante para começar a realizar aportes. E grandes aportes quando ele passa ali por algum momento de depressão na bolsa. Se o Ibovespa cai e fica ali barato, o Itaú acaba ficando precificado por um nível ainda menor, tá? De qualquer forma, dois excelentes bancos, sigo comprando aí para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!